Mateus capítulo 1, versos 1 a 18, conta a seguinte história. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, durante o reinado de Herodes, eis que vieram alguns magos do Oriente, seguindo uma estrela, chegaram a Jerusalém procurando o menino nascido rei dos judeus. Herodes, apercebendo-se da notícia, perturbou-se e consultou os sacerdotes que disseram que o Messias nasceria em Belém. Herodes enviou os magos a Belém pedindo que voltassem com notícias. Os magos encontraram Jesus, adoraram-no e ofereceram presentes, mas foram avisados em sonho para não retornar a Herodes e por isso voltaram por um outro caminho, pois Herodes tencionava matar o menino. Um anjo avisou a José, padrasto de Jesus, em sonho, para fugir para o Egito com Maria e Jesus, pois Herodes buscava matar o menino, temendo que lhe tomasse o poder. Então eles fugiram para o Egito. Herodes, ao aperceber-se de que foi enganado pelos magos, ordenou a matança de todos os meninos de até 2 anos em Belém e arredores, cumprindo a suposta profecia de Jeremias sobre o lamento de Raquel por seus filhos. Acredito que já tenha escutado essa história milhares de vezes, normalmente na igreja, e provavelmente não notou nada de errado na história. Provavelmente não notou que a história do massacre das crianças inocentes de Belém e arredores é incompatível com a existência de um Deus que é amor em sua existência, um Deus que é omnibenevolente, que é omnipotente, que é onisciente e que é omnipresente. Mas nesse vídeo vamos fazer uma análise da história da matança das crianças inocentes sem as lentes da teologia, completamente livre de preconceitos religiosos. Este canal é um antídoto para os males que as religiões podem causar ao ser humano. Nosso objetivo neste canal é libertar você dos grilhões, das correntes, das prisões que é a religião e te mostrar a verdade que está além da Bíblia. É libertar você do Deus, do diabo e do inferno que o homem inventou para atormentar você, para controlar você, sua mente e suas finanças. Para você que é novo no canal ou para você que caiu de paraquedas, eu sou Domingos Simão, estudante de História, Filosofia e militante do ateísmo, e você é bem-vindo ao canal Além da Bíblia. Se você se identifica com o nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações sempre que publico um vídeo novo, deixa o teu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não se esqueça, comente sempre que puder para que eu possa saber se esse vídeo agregou algum valor em você. Nesta narrativa, o rei Herodes, temendo o nascimento de um novo rei dos judeus, ordena a morte de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores. Deus, sabendo do plano de Herodes, avisa José num sonho para fugir com Maria e Jesus para o Egito, garantindo assim a segurança do menino Jesus. Normalmente, quando eu reajo a histórias bíblicas, eu me emociono, fico nervoso, fico indignado com o comportamento do personagem Deus de Israel. E muitos crentes dizem, se você não acredita em Deus, então por que ficas tão nervoso assim? Bem, eu fico nervoso porque sei o quanto essas crenças são prejudiciais, sei o quanto essas crenças escravizam as pessoas, o quanto essas crenças exploram a dimensão física. Em 2014, o pastor sul-africano Lesego DNU pediu que os frequentadores da igreja que fossem ao lado de fora do templo e comessem grama, pois a ingestão da vegetação os levaria para mais perto de Deus. Os fiéis que pareciam estar possuídos obedeceram o suposto homem de Deus. Crianças e adultos comeram grama como animais. A dimensão psicológica no deitar, no levantar, ele está com você. Onde você andar, ele sempre está do teu lado. Oh, lebacai, recebe a caralho. E até a dimensão financeira das pessoas. Venha pra mim agora!
Vem! Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E tá chegando! Money come here! Money come here! Money come here! Isso aí chama visão empreendedora. Se você tem visão, então toma posse. Faz um voto com Deus. Fala, Senhor, eu vou assumir os R$1.000 por mês e o Senhor vai me prosperar abundantemente. Logo, a minha indignação é para fazer você, que é crente, acordar, usar o raciocínio, usar a razão e ver que não há necessidade de ser explorado por um sistema religioso, por um padre, um pastor, em nome de um Deus que com certeza não existe. O Deus de Israel não existe. E se existisse, seria um Deus que não só não se importa com os humanos, mas comporta-se como um ditador tirano, ciumento, vingativo e sanguinário. Em suma, um Deus totalmente opressor. É por isso que eu fico indignado. Simples assim. Meu objetivo é mostrar o monstro que é o Deus de Israel e assim assassinar esse Deus na mente dos crentes. Esse é o nosso foco. Muito bem. Se eu fosse Deus, se eu fosse um Deus, no caso da matança das crianças inocentes, se eu fosse Deus, o que faria? Se eu, Domingos Simão, fosse um Deus onipotente, ou seja, um Deus todo-poderoso, um Deus que é amor em sua essência, um Deus que é misericordioso, eu não permitiria que dezenas, centenas ou até milhares de crianças fossem mortas inocentemente. Isso não faria de mim misericordioso. Em muitos trechos, a Bíblia apresenta um Deus tão poderoso que é capaz de mudar os corações dos seres humanos. Por exemplo, Deus endurece o coração de Faraó para não deixar sair do Egito o povo de Israel. Em Esdras, Deus desperta o coração de Ciro, rei da Pérsia, tornando Ciro um agente de Deus para a restauração dos judeus e a construção do templo em Jerusalém, mesmo Ciro sendo um rei pagão. Em Daniel, Deus muda o coração de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dando-lhe um coração de animal, fazendo-o viver como animal durante um período de tempo. Em Ezequiel, Deus promete mudar o coração do povo de Israel, dando-lhes um espírito para que sigam os seus mandamentos. É um Deus capaz de mudar os corações a seu bel prazer, quando Ele quiser. Num truque de mágica mudou o coração. Então, um dos caminhos que eu utilizaria, se fosse um Deus omnipotente, um dos caminhos que eu utilizaria seria justamente mudar o coração de Herodes para que ele esqueça a intenção de matar o menino Jesus. Faria ainda melhor. Poderia ter feito ele reconhecer a natureza divina de Jesus e, ao invés de intentar matá-lo, adorá-lo, porque Deus é poderoso para fazer isso. Segundo a Bíblia, o Deus da Bíblia é poderoso para fazer isso. Os atributos de Deus lhe conferem esse feito. Por exemplo, o próprio rei Nabucodonosor, segundo a Bíblia, depois de ser humilhado e viver durante 7 anos como animal, louvou e glorificou a Deus como aquele que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Em suma, teria 1001 formas de evitar a matança de crianças inocentes ao invés de salvar apenas o meu filho. Esse episódio mostra a falta de empatia. Esse episódio não é coerente com os atributos de Deus. Não é coerente com um Deus que é misericordioso. A palavra misericórdia vem do latim. Miséria, que significa miséria mesmo, ou sofrimento. E cor, ou cordis, que significa coração. Então, misericórdia o que é misericórdia? Misericórdia é o coração que se compadece com o sofrimento alheio e faz alguma coisa para ajudar, para amenizar esse sofrimento.
Não é possível sermos misericordiosos se não formos capazes de fazer o exercício de se colocar no lugar do outro. É necessário colocarmos-nos no lugar do outro. E um Deus que é amor em sua essência, que é misericordioso, teria tido a capacidade de colocar-se no lugar dos outros. Para entendermos o quanto Deus foi perverso, é necessário colocarmos-nos no lugar desses bebês, no lugar dos pais desses bebês. É necessário imaginar a tristeza da comunidade de Belém e seus arredores, onde em cada casa tinha no mínimo um óbito. Ninguém podia consolar ninguém, porque toda a aldeia estava em ambiente fúnebre. Tudo isso provocado pelo Criador dos céus e da terra, por um Deus que é omnipotente, por um Deus que não tem barreiras temporais. Ele está presente no passado, no presente e no futuro. Isso significa que antes da matança, antes dos choros, das lamentações acontecerem, ele já estava lá e já viu, e ainda assim não fez nada para evitar. Por ser onisciente, supõe-se também que ele conhece a dor, o desespero dos pais que perderam seus filhos. Como diríamos que um Deus assim é omnibenevolente? Como diríamos que um Deus assim é amor em sua essência? Que mal fizeram esses bebês? Que mal fizeram os pais destes bebês? Aliás, ainda que os pais destes bebês tivessem feito algum mal, segundo Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16, diz claramente: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Está lá, Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Números, capítulo 23, verso 19. Diz ainda que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Mas a verdade é que Deus mente ao dizer que não pune os filhos pelos pecados dos pais, pois, segundo a Bíblia, as guerras mundiais, o holocausto dos judeus, as pestes, os desastres naturais e toda a sorte de males que acontecem no mundo é fruto dos pecados de nossos pais, Adão e Eva. Ou seja, segundo a Bíblia, a maldição do mundo e o pecado do homem é herança de nossos pais, Adão e Eva. Deus está nos punindo pelos pecados dos nossos pais. O pecado hereditário, o pecado herdado. Nós herdamos, supostamente, esses pecados de nossos pais. Aliás, a Bíblia inteira está repleta de exemplos de Deus punindo os filhos, até recém-nascidos, pelos erros dos pais. Se não, confira os seguintes trechos. Em Isaías, capítulo 13, Deus declara um julgamento contra a Babilônia nos seguintes termos: todos os que forem capturados serão mortos pela espada, até os bebês serão despedaçados diante dos olhos dos seus próprios pais. Não devem ter misericórdia dos recém-nascidos e das crianças. Eu sei que você está a duvidar que Deus tenha mesmo mandado matar crianças inocentes e recém-nascidos. Mas isto é porque os teus pastores, essas partes não te contam, porque é repugnante demais e difíceis de explicar, e você não lê. Mas consulta, eu estou aqui a fazer o trabalho por você. Como um Deus amoroso se comportaria assim? Mas isso é o mínimo das atrocidades que Deus pode fazer. Continua assistindo e te surpreenderás até que ponto esse Deus de Israel, que é amor em sua essência, é capaz de fazer. Em 1 de Samuel, capítulo 15, Deus se vinga de Amaleque pelo mal que tinha feito a Israel, dizendo, próprio Deus: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos
até os recém-nascidos, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Em Oséias, capítulo 12, versículo 16, o Deus de Israel declara: Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus, e cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, suas grávidas serão fendidas pelo meio e rachadas pelo meio. Veja esse Deus vingativo. Ele está a dizer que as mulheres grávidas serão fendidas pelo meio, ou seja, serão partidas pelo meio. Uma mulher grávida transporta um filho inocente. Fender, ou seja, partir ao meio essa mulher seria igualmente matar o seu filho, um filho inocente. Em Jeremias, capítulo 19, versículo 9, aqui Yahweh, o Deus de Israel, passa dos limites e se vinga do seu próprio povo, do povo israelita, e faz algo pior do que fez com as crianças inocentes que Herodes mandou matar. Sim, aqui Yahweh se vinga dos pecados do próprio povo de Israel, que ele considera a menina dos olhos, a menina dos seus olhos. Nessa atrocidade, Deus manda o profeta Jeremias profetizar que ele vai trazer um cerco de fome e destruição iminente, que vai fazer com que os pais comam a carne de seus próprios filhos e cada amigo a carne de seu amigo. E de facto isso aconteceu, segundo a Bíblia. Imagina, o Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Deus que não pune os filhos pelos pecados dos pais, nem os pais pelos pecados dos filhos. Sim, esse Deus mentiu ao dizer isso, pois que essas crianças que foram canibalizadas, que foram comidas pelos seus pais, eram inocentes. Não tinham culpa pelos pecados de seus pais e ainda assim pagaram pelos pecados dos pais, com a própria vida servindo de alimento. Elas foram canibalizadas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que são crentes para ouvir que apologia eles farão para esse Deus de Israel, para ouvir como eles defenderão esse Deus de Israel diante dessas atrocidades. Na verdade, não há defesas para essas atrocidades de Deus de Israel. E todo ser humano, inclusive os pastores, sabem disso. Segundo a própria Bíblia, alguém contabilizou as mortes que Deus provocou. E Deus causou, na Bíblia, 2.270.365 mortes, fora daqueles relatos que apenas dizem e naquele dia morreram tantas pessoas ou morreram muitas pessoas. Enquanto Satanás apenas matou 10 pessoas que são os filhos de Jó. Ou melhor, diríamos até que enquanto Satanás não matou nenhuma pessoa. Isso por quê? Isso mesmo, porque até a morte dos 10 filhos inocentes de Jó, apesar de ser Satanás que executou, né? Conta na lista de Deus, porque foi por ordem de Deus que Satanás fez isso. Em suma, todo este caos que o mundo vive faz parte da peça teatral montada por Deus, onde ele é o escritor do drama. As atrocidades de Deus de Israel na Bíblia são superiores às de Adolf Hitler, que impulsionou a Segunda Guerra Mundial e responsável pelo Holocausto, que resultou na morte de 6 milhões de judeus e milhões de outras vítimas, incluindo ciganos, homossexuais e prisioneiros políticos. Deus de Israel é pior ainda que Joseph Stalin, que implementou políticas repressivas que resultaram na morte de milhões de pessoas, incluindo o Holodomor, que foi uma fome forçada na Ucrânia. Deus de Israel é pior ainda que Mao Zedong, que causou a morte de dezenas de milhões de pessoas de fome, execuções e perseguições políticas. Ele, o Deus de Israel, é pior ainda que Pol Pot, responsável pelo genocídio cambojano, onde milhões de pessoas foram mortas através de execuções, trabalhos forçados e fome. Deus de Israel
É pior que Leopoldo II da Bélgica, que causou a morte de 10 milhões de congolenses com trabalhos forçados, mutilações e execuções durante a exploração e trabalho forçado. Aliás, as mortes relacionadas a todos estes homens também caem na conta de Deus, pois sendo Deus todo-poderoso, onisciente e amoroso, eu não diria que mataria eles enquanto bebês. Não diria que Deus mataria eles enquanto bebês. Simplesmente Deus faria com que eles não tivessem nascido, ou melhor, mudaria os seus corações para que fossem seres humanos com humanidade. Isso resolveria o problema causado por estes homens. E não me venha aqui com o livre-arbítrio, que é uma outra falácia para defender os absurdos bíblicos. Paulo de Tarso deixa bem claro que ninguém resiste à vontade de Deus. Aliás, se alguém resistisse à vontade de Deus, Deus não seria Deus, não seria todo-poderoso. Jó, uma outra vítima de Deus, diz que ninguém frustra os planos de Deus. A forma selvagem que o mundo está é assim porque Deus escreveu a história dessa forma. Todos os males que acontecem no mundo é a vontade de Deus. Esse papo de livre-arbítrio é uma falácia. Em Jeremias 46, versículo 9 a 10, Deus diz, o próprio Deus diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Você consegue perceber a extensão, a compreensão deste pensamento, deste versículo? Esse trecho prova que nada surpreende Deus, desde a morte de um mosquito, o estupro de uma criança, as guerras mundiais, o holocausto dos judeus, as catástrofes naturais e todas as atrocidades que aconteceram, acontecem e acontecerão no mundo, é exatamente o que Deus escreveu que aconteceria desde a eternidade. Aliás, esse conceito de livre-arbítrio não é compatível com os atributos de onipotência, onipresença, onisciência de Deus. Sem dizer que o livre-arbítrio não é uma doutrina bíblica. A própria palavra livre-arbítrio não se encontra na Bíblia. Outra falácia que os apologistas utilizam para defender as cagadas de Deus de Israel é dizer que a mente humana não consegue entender os planos de Deus e que devemos preservar na fé até o fim, ou seja, até a nossa morte. E lá no novo mundo, seja no paraíso, seja no céu, tudo vai fazer sentido. Quando se apresenta a um crente as ditaduras, os ciúmes, as injustiças, as psicopatias, o lado sanguinário de Deus, normalmente os crentes dizem que Deus é soberano. E ainda assim, soberania significa tirania neste contexto. E ainda assim, adoram este ditador sanguinário. Isso não faz sentido. It's nonsense. Isso é o que eu chamo de doentes acometidos com a síndrome de Estocolmo. Um Deus tão contraditório, um Deus tão sanguinário, vingativo, ciumento, carente, psicopata, não pode existir. Não é possível que possa existir um ser tão perverso quanto o Deus de Israel. Amado, seja racional. A Bíblia, apesar de conter alguns factos históricos judaico-cristãos, é uma literatura repleta de mitos, fábulas, alegorias e lendas. A Bíblia não possui nenhuma inspiração divina de um tal de Yahweh, Deus de Israel. Até porque esse Deus Yahweh é uma personagem, é uma construção humana desenvolvida pela tradição judaico-cristã e aperfeiçoada pelos cristãos e pelas crenças sincréticas dos pais da igreja. É isso. É simplesmente isso. Aliás, já estava me esquecendo de esclarecer essa parte. A história da visita dos reis magos e a matança das crianças inocentes é uma adaptação e evolução de histórias de deuses ou semideuses que já eram populares no mundo greco-romano, onde a Bíblia foi escrita, principalmente onde a Bíblia cristã foi escrita. Não a Bíblia completa, mas o Novo Testamento, a Bíblia cristã, não o Tanakh ou a Torá. Pois o Império Romano, sendo a potência mundial da época, tinha em sua posse a mitologia de quase todos os povos do mundo.
para se poder inspirar. Por exemplo, Zoroastro, o profeta fundador do zoroastrismo, foi visitado por um sábio ou magos após o seu nascimento, que reconheceram a sua natureza divina e ofereceram presentes. Isto é antes de Jesus, isso é antes do mito, antes do mito de Jesus. Um sacerdote chamado Tura tentou matar Zoroastro porque ele previu que o bebê causaria sua ruína. No entanto, foi salvo por intervenção divina, por intervenção de Ahura Mazda, o deus supremo do zoroastrismo, uma religião persa. Na mitologia hindu, Krishna, que é um avatar ou encarnação do deus Vishnu, semelhante a Jesus, que é semelhante a Jesus, é a segunda pessoa da Trindade, não é? Da Trindade hindu, foi perseguido por Kansa, um tirano que, temendo a profecia de que seria morto por um dos filhos de sua irmã, Davaki, requisitou o massacre de pelo menos 7 crianças inocentes de sua irmã antes do nascimento de Krishna. No entanto, Krishna foi salvo por intervenção divina, fez milagres e tão logo morreu, transcendeu ao Goloka Vrindavan, onde continua a existir na sua forma eterna. Para dizer que todas essas mitologias aconteceram antes da mitologia de Jesus. Para além destes casos, temos na mitologia egípcia, a mitologia romana, a própria mitologia grega, com muitos casos de deuses ou semideuses semelhantes a Jesus. Espero que esta reflexão te liberte do sistema religioso e do medo dos deuses, do diabo e do inferno, que são construções humanas que nascem do medo, vivem na ignorância e morrem no conhecimento. Hoje, eu estou te proporcionando este conhecimento para que mates em tua mente todos os deuses, todos os diabos e todos os infernos que possivelmente alguém possa estar usando, né? Um líder religioso possa estar usando estes elementos para te atormentar, para mexer nas tuas finanças, na tua dignidade e na tua mente. Um dia, eu também assisti um vídeo semelhante a este e libertou-me da prisão, dos grilhões que é a religião. E se este vídeo também foi libertador para si, ou até mesmo inspirador, dá um like maroto para nós, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos semelhantes a estes. Pois eu fui